e depois para um comprimido neutro de lactose. É a assinatura vibracional da substância, e não as suas propriedades moleculares que são utilizadas para os propósitos de cura. 4. Na homeopatia, quanto mais diluída for a concentração molecular de um remédio, maior será sua potência. Isso contrasta nitidamente com o modelo farmacocinético centrado no uso de drogas, no qual há uma maior potência em concentrações moleculares mais elevadas. 5. A homeopatia baseia-se na lei da similitude, de acordo com a qual um remédio é escolhido pela sua capacidade de reproduzir os sintomas apresentados por uma pessoa doente no indivíduo normal e sádio, fazendo-se corresponder o quadro de sintomas do paciente com a descrição previamente conhecida dos efeitos do remédio em indivíduos sádios. Pode-se obter uma combinação vibracional correta entre o paciente e o remédio. 6. Na homeopatia, um remédio é escolhido com base na sua capacidade de estimular e reequilibrar o corpo físico, proporcionando-lhe uma dose de energia sutil da frequência necessária. Se a frequência do remédio combinar com o estado de doença do paciente, uma ressonante transferência de energia permitirá que o sistema bioenergético do paciente realmente assimile a energia necessária, livre-se das toxinas e desloque-se rumo a um novo ponto de equilíbrio de saúde. Capítulo 3. Os primórdios das abordagens médicas energéticas, o nascimento da medicina vibracional. Em determinadas subespecialidades da medicina convencional está sendo atualmente construída a base que permitirá a substituição da abordagem farmacocinética newtoniana pela cura energética einsteiniana. A troca da terapia farmacológica e cirúrgica convencional pela cura eletromagnética representa o início de uma revolução na consciência da classe médica. Na nova era que se avizinha, os médicos, curandeiros começarão a compreender que o organismo humano é constituído por uma série de campos de energia multidimensionais interativos. A visão dos sistemas vivos a partir de uma perspectiva energética nos proporcionará o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica das dimensões superiores da saúde e da doença humanas. Novos métodos de diagnóstico rápido irão tornar-se disponíveis. Serão criados novos sistemas especializados de cura energética, os quais se mostrarão menos tóxicos e mais eficazes do que as abordagens cirúrgica e farmacológica atualmente aceitas. Lenta e cuidadosamente, os médicos vêm abandonando o velho modelo newtoniano mecanicista da medicina em favor de uma apreciação eletromagnética da vida. Para compreendermos a transição do pensamento médico newtoniano para o ponto de vista einsteiniano, precisamos reconstituir o desenvolvimento histórico das aplicações do eletromagnetismo na medicina. A descoberta e o desenvolvimento dos raios-x, os primeiros modelos médicos de uso de energia para diagnóstico e tratamento. Uma descoberta que contribuiu para o aperfeiçoamento da medicina moderna e abriu novas janelas para uma observação mais profunda da anatomia humana foi a da possibilidade de utilização dos raios-x para a realização de diagnósticos. Os raios-x nos permitiram enxergar um mundo antes oculto no interior do corpo humano. Junto com o desenvolvimento de aparelhos de diagnóstico baseados no uso dos raios-x, ocorreu uma evolução nos nossos conhecimentos relativos à biofísica das radiações eletromagnéticas. Os primeiros experimentos feitos com campos magnéticos levaram os pesquisadores a deixar um pouco de lado o mundo das reações físico-químicas celulares, trocando-o pelo dos sistemas biológicos em contínua interação com o ambiente radiacional. A aplicação dos raios-x para diagnóstico transformou numa coisa corriqueira a utilização de campos eletromagnéticos na medicina. Os raios-x nos permitiram estender a nossa visão para uma nova esfera de frequência, expandindo assim nossas capacidades perceptivas para além dos seus alcances normais. Todavia, junto com essa extraordinária dádiva que nos permitiu perscrutar o interior do corpo humano, vieram os efeitos colaterais destrutivos da radiação. Ironicamente, Madame Curie, a descobridora do rádio, morreu em consequência dos efeitos deletérios da radioatividade. No final das contas, porém, os raios-x acabaram sendo utilizados para fins terapêuticos e se transformaram numa poderosa arma contra doenças como o câncer. A radiologia terapêutica, e sua subespecialidade, a radiologia oncológica, se desenvolveram a partir dessas primeiras descobertas. A radiologia terapêutica é uma disciplina em que se baseia no conhecimento do modo como as radiações eletromagnéticas afetam as células vivas,
Quando essas radiações são aplicadas ao tratamento do câncer, a questão do dano causado às células é de importância fundamental. Para que os médicos possam aplicar uma dose de radiação terapêutica a um tumor maligno, eles precisam conhecer não apenas os efeitos da energia sobre o câncer, mas também a tolerância à radiação dos tecidos normais em torno do tumor. A procura de meios para direcionar essa energia especificamente para células anormais levou os especialistas em radiação oncológica a procurarem formas mais exóticas de emissão de energia. Partindo da máquina de cobalto simples e chegando ao acelerador linear, os novos meios de emissão de doses terapêuticas de energia tornaram-se cada vez mais sofisticados. Mas os raios-x constituem apenas uma parte do processo de transição para o uso de energia na medicina. Um estudo dos usos terapêuticos da eletricidade complementa o nosso modelo de compreensão e tratamento dos seres humanos a partir de uma perspectiva energética. Eletroterapia, da eliminação da dor à cura de fraturas. O uso terapêutico da eletricidade não é recente na medicina. Desde a antiguidade tem-se tentado usar a eletricidade para curar doenças. Diversos compêndios médicos antigos, por exemplo, mencionam o uso de peixes elétricos e de enguias como formas aceitas de terapia. O tratamento recomendado envolvia a aplicação de peixes elétricos diretamente no corpo do paciente. Verificou-se que a tosca porém eficaz emissão de uma descarga elétrica para o corpo humano tinha valor terapêutico numa variedade de condições. Somente no século XX a eletricidade tornou-se prontamente disponível, permitindo que suas aplicações terapêuticas pudessem ser amplamente exploradas. Uma aplicação da eletroterapia desenvolvida recentemente é o uso da estimulação elétrica para aliviar a dor. Os primeiros aparelhos, tais como os estimuladores da coluna dorsal, projetados pelo Dr. Norman Shelley, um neurocirurgião do Wisconsin, foram implantados no interior da medula espinal de pacientes vítimas de dores rebeldes a qualquer tratamento. Esta poderia ser considerada uma abordagem ao mesmo tempo newtoniana, cirúrgica, e einsteiniana, energética. Coluna dorsal é o nome dado aos longos feixes nervosos existentes no interior da medula espinal, os quais transmitem sensações de dor e informações sensoriais do corpo para o cérebro. A explicação geralmente aceita para a eficácia desses eletroestimuladores espinais está relacionada com uma teoria proposta para a compreensão da analgesia produzida por acupuntura. A assim chamada teoria do portão de controle, proposta por Miyazaki Uau, sugere que a estimulação acupuntural dos nervos periféricos num nível acima da entrada do impulso doloroso na medula espinal provoca o fechamento de um portão de retransmissão da dor. Os impulsos nervosos elétricos que passam por esse portão transportam a sensação de dor e outras informações sensoriais até o cérebro. Com o fechamento do portão, os impulsos dolorosos são impedidos de subir até o sistema nervoso central, onde são interpretados. Quando implantado num nível da medula espinal situado acima da entrada dos impulsos dolorosos, o estimulador da coluna dorsal fecha eletricamente o portão e bloqueia a transmissão das mensagens dolorosas para o cérebro. A eletroestimulação da medula espinal deu um passo à frente com a criação de sistemas terapêuticos conhecidos como aparelhos ENT estimuladores nervosos transcutâneos. Baseados no mesmo princípio da teoria do portão de controle, esses aparelhos elétricos produzem impulsos elétricos fracos que chegam até eletrodos colocados na pele, estimulando os nervos cutâneos que transportam informações sensoriais, via medula espinal, até o cérebro. Em lugar de interagir com o mecanismo de portão por meio de um sistema implantado na medula espinal, os aparelhos ENT conseguem bloquear a condução dos impulsos dolorosos através da estimulação dos nervos cutâneos que entram na coluna em níveis situados acima dos pontos de entrada dos impulsos dolorosos. A aplicação de correntes elétricas à pele, para o controle da dor, representa um procedimento mais simples e seguro do que a realização de uma neurocirurgia. Os eletroestimuladores ENT colocam ao nosso alcance um tratamento puramente energético para os sintomas da dor física e constituem um sistema de tratamento que transcende a farmacoterapia e a cirurgia convencionais. A pesquisa voltada para o controle da dor através de aparelhos ENT resultou numa interessante descoberta. Os pesquisadores verificaram que as correntes elétricas fracas aplicadas à pele poderiam controlar a dor de forma mais eficaz se os eletrodos fossem colocados em determinadas regiões da pele.
Essas áreas especiais, como posteriormente se verificou, eram os clássicos pontos de acupuntura nos quais a estimulação com a tradicional agulha de acupuntura também produzia alívio da dor. Depois disso, ficou demonstrado que a analgesia obtida através da acupuntura era, ao menos parcialmente, mediada pela liberação, no sistema nervoso central, de substâncias analgésicas naturais conhecidas como endorfinas. As endorfinas, morfinas produzidas endogenamente, são os analgésicos opiáceos do próprio cérebro. Verificou-se que essas substâncias químicas, descobertas apenas em meados da década de 70, eram um analgésico poderoso. Drogas como a morfina e a heroína têm efeitos analgésicos sobre o sistema nervoso porque se ligam aos receptores opiáceos especializados existentes no cérebro. Existem muitos receptores opiáceos ao longo dos circuitos cerebrais que transmitem a dor. A ativação desses receptores pelas endorfinas produzidas internamente ou por narcóticos ministrados externamente inibem a transmissão dos impulsos dolorosos para o sistema nervoso central. Os antagonistas de narcóticos, como a naloxona, por exemplo, conseguem inibir os efeitos das endorfinas, bloqueando a capacidade de elas se ligarem a esses receptores opiáceos. As experiências têm demonstrado que agentes bloqueadores de endorfinas, tais como a naloxona, reduzem a eficácia da analgesia induzida por agulhas de acupuntura ou por eletroestimulação de baixa frequência dos pontos de acupuntura. Os resultados desses experimentos sugerem que o alívio da dor obtido pela acupuntura clássica, que utiliza agulhas, ou pela eletroestimulação dos pontos de acupuntura envolvem a liberação de endorfinas no sistema nervoso. Mas as endorfinas não explicam tudo. Curiosamente, a estimulação elétrica de alta frequência dos pontos de acupuntura, visando o alívio da dor, parece ser relativamente pouco afetada pela naloxona, embora seja inibida pela administração de antagonistas da serotonina. Os mecanismos do portão espinal e a manipulação de substâncias neuroquímicas, tais como as endorfinas e a serotonina, acrescentam novos fragmentos para a solução do complexo quebra-cabeça representado pelo sucesso da eletroterapia na supressão da dor. Essas abordagens elétricas procuram ativar os extraordinários mecanismos corporais de cura e de alívio da dor. Qualquer que seja a explicação, a modulação e o direcionamento especializado da eletricidade através de sistemas ENT demonstram a capacidade dos médicos manipularem um grande espectro de energias eletromagnéticas e utilizá-las na cura e no alívio dos sofrimentos. Talvez a aplicação mais revolucionária da eletroterapia seja a estimulação da capacidade inata do corpo para a regeneração dos tecidos. Pesquisas realizadas primeiramente pelo Dr. Robert Becker, um ortopedista de Nova York, nos proporcionaram fascinantes informações a respeito do modo como correntes elétricas presentes no interior do sistema nervoso mediam a regeneração dos tecidos. A aplicação mais comum dos resultados dessa pesquisa tem sido na área da aceleração da cura de fraturas ósseas através de campos magnéticos aplicados externamente. O trabalho original de Becker tratava de um fenômeno conhecido como corrente de lesão. Um exemplo dessa corrente de lesão é o potencial elétrico que pode ser medido através do coto de um membro amputado de um animal experimental. Becker descobriu que podia remover cirurgicamente o membro de um animal e medir as alterações nos potenciais elétricos do coto nos dias subsequentes, durante o processo de cura e regeneração. Ao estudar o complexo processo de regeneração dos tecidos, Becker examinou as diferenças existentes entre os mecanismos de regeneração nas rãs e nas salamandras. As rãs e as salamandras estão em estágios evolutivos diferentes. Assim, as salamandras podem regenerar completamente os membros amputados, ao passo que as rãs não têm essa capacidade. As rãs parecem ter perdido esse potencial evolutivo em algum lugar ao longo de sua ascensão genética pela árvore genealógica dos anfíbios. Becker estava profundamente interessado nas pequenas diferenças elétricas entre as correntes de lesão medidas nos cotos de salamandras, que podiam dar origem a novos membros, e nas partes correspondentes das rãs, que não tinham a capacidade de fazer isso. Becker amputou cirurgicamente os membros de salamandras e de rãs e, em seguida, usou eletrodos para medir os potenciais elétricos no local de regeneração dos tecidos. As rãs representaram um potencial elétrico positivo, o qual gradualmente tomava-se neutro à medida que o coto ia sarando.
As salamandras, porém, depois de produzirem inicialmente um potencial positivo semelhante ao das rãs, apresentaram uma reversão na polaridade e geraram um potencial negativo. Esse potencial de lesão negativo voltou gradualmente a tornar-se neutro ao cabo de um certo número de dias, à medida que a salamandra produzia um novo membro. A única diferença aparente entre as duas correntes de lesão era que a salamandra, um animal, podia produzir um novo membro, apresentava uma alteração no potencial elétrico, passando de positivo para negativo. Becker teve vontade de saber se a produção artificial de unipotencial negativo através do coto da rã afetaria o resultado final. Ele fez isto e, para sua surpresa, a rã produziu um membro inteiramente novo. A ideia de se usar a eletroestimulação para induzir a regeneração de membros ou órgãos é uma concepção revolucionária. Não se pode dizer por enquanto se a estimulação elétrica afeta primordialmente os mecanismos de regeneração celulares ou se libera o potencial holográfico do corpo etérico. Becker tentou utilizar as técnicas de Kirlian para fotografar o correspondente animal do efeito da folha fantasma em membros animais depois da amputação. Infelizmente, suas tentativas nessa área até hoje não foram bem-sucedidas. As possíveis razões para isto serão examinadas mais adiante neste livro, quando examinarmos com mais detalhes as implicações dos sistemas fotográficos Kirlian. O trabalho de Becker também levou à descoberta de novos mecanismos de transmissão de informações no sistema nervoso, dos quais talvez façam parte um laço de realimentação curativo. Esse sistema parece envolver a rede de células gliais de Schwann que circunda a maioria dos nervos do corpo. As células de Schwann formam uma bainha isolante em torno da maior parte dos nervos periféricos. Os corpos das células de Schwann são separados a intervalos regulares por pequenas fendas, chamadas de nódulos de Ranvier, ao longo das quais os potenciais de ação se propagam. Os potenciais de ação são os impulsos elétricos nervosos que viajam ao longo das fibras nervosas ou axônios, transportando mensagens. Inicialmente pensava-se que as células gliais de Schwann tinham unicamente a função de alimentar os nervos adjacentes. O trabalho de Becker, porém, sugere que ambos os tipos de células podem transmitir informações. Os estudos de Becker também indicam que as informações são transmitidas pelas células gliais de Schwann por meio de lentas alterações analógicas na corrente direta e não através de modificações rápidas no código digital de pulsações dos potenciais de ação, como tradicionalmente tem sido observado na transmissão dos impulsos nervosos. As importantes descobertas do Dr. Becker e, mais recentemente, do Dr. Andrew Bassett, resultaram numa grande disseminação do uso de aparelhos eletromagnéticos para acelerar a cura de ossos fraturados. Os primeiros estudos feitos em animais utilizaram um implante cirúrgico de eletrodos em membros de cavalos com ossos quebrados. Os eletrodos, ligados a uma fonte especial de alimentação, eram implantados no interior dos ossos e emitiam correntes elétricas fracas, em forma de impulsos, através do local da fratura. A obtenção de notáveis curas de fraturas difíceis em animais levou à aplicação bem-sucedida dessa técnica em seres humanos, especialmente em situações nas quais a amputação de um membro pela ausência de união das fraturas constitui a única alternativa. Assim como no caso do estimulador da coluna dorsal, o implante cirúrgico dos eletrodos mostrou-se desnecessário. A aplicação externa de campos eletromagnéticos de baixa intensidade através do local da fratura parece ser suficiente para a obtenção dos benefícios desejados. Eletrodos especializados são colocados sobre o aparelho de gesso por períodos de semanas ou meses, em geral durante as horas de sono, até que os raios-x indiquem uma cura completa. Algumas das notáveis descobertas que surgiram a partir desses estudos a respeito de regeneração de tecidos derramaram uma nova luz nos mecanismos energéticos celulares de cura e regeneração. Becker foi um pioneiro do recém-desenvolvido campo da bioeletrônica. Ele estudou os mecanismos celulares, considerando-os como sistemas cibernéticos e eletrônicos, e descobriu que, no nível de uma célula individual, microcristais e outros elementos celulares podem estar envolvidos na modulação de correntes elétricas intracelulares, de maneira semelhante ao que acontece num circuito semicondutor. Pode-se considerar que certos elementos celulares, como as membranas, por exemplo, atuam como capacitores. Outras estruturas internas,
incluindo os mitocôndrios e suas cadeias transportadoras de elétrons, podem ser encaradas como minúsculas pilhas ou fontes de energia elétrica. Isso significa que pode haver sistemas eletrônicos de comutação e transmissão dentro das células e entre elas. Nas condições biológicas atuais, o desenvolvimento de corpos vivos orienta-se desde o início pela semicondutividade unicelular, como uma matriz piezoelétrica viva. Os tecidos primitivos básicos, células glia, satélite de Schwann, dão sustentação aos neurônios no sistema humano, cuja fonte primária de alimentação é de natureza elétrica. Isso tornou-se especialmente evidente no crescimento ósseo em resposta a tensões mecânicas e a fraturas, demonstrando ter características de sistemas elétricos de controle. A estimulação da regeneração de cartilagens através de correntes magnéticas, a restauração parcial de membros por meio de correntes diretas de baixa densidade, a estimulação do crescimento dos ossos por campos elétricos, a inibição do crescimento de tumores implantados em mamíferos com uso de correntes elétricas, tudo isso pertence ao campo da eletromedicina. A eletromedicina é a ciência que tira proveito das energias eletrofisiológicas celulares através da utilização do campo eletromagnético apropriado. Os controles da replicação celular talvez envolvam também esses mecanismos bioeletrônicos de comutação. O câncer é um bom exemplo de doença na qual a replicação celular se desregula e ocorre uma maciça reprodução de células cancerosas anormais. Estudos sobre os efeitos da eletricidade em tumores, melanoma B16, implantados em ratos, realizados na Faculdade de Medicina Monte Sinai, sugeriram que correntes elétricas podem intensificar os efeitos anticancerígenos da quimioterapia convencional. A sobrevida de ratos portadores de melanoma submetidos a correntes elétricas especiais e a quimioterapia foi quase 2 vezes mais longa que a de ratos em idênticas condições expostos apenas à quimioterapia. Albert Szent-Györgyi, o descobridor da vitamina C, está pesquisando as implicações do modelo bioeletrônico para a compreensão do câncer. Szent-Györgyi acha que o problema com o câncer não é o fato de as células se reproduzirem, visto que a reprodução é um fenômeno natural. A anormalidade das células cancerosas talvez esteja relacionada com defeitos nos mecanismos eletrônicos de comutação, os quais não conseguiriam interromper o processo de replicação. Os experimentos com ratos portadores de melanoma sugerem que as correntes elétricas e os campos eletromagnéticos talvez tenham a capacidade de influenciar esses mecanismos eletrônicos de comutação, constituindo-se numa abordagem energética para o tratamento do câncer. Outro cientista que pesquisa as abordagens eletrônicas para o tratamento do câncer é o Dr. Björn Nordenstrom, chefe do Departamento de Diagnóstico Radiológico do Instituto Karolinska de Estocolmo. Ao longo das últimas décadas, o Dr. Nordenstrom estudou o uso de aplicações especiais de correntes elétricas para tratamento do câncer. Em certo número de pacientes, o Dr. Nordenstrom conseguiu obter a cura completa de diversos tipos de câncer. Além disso, Nordenstrom é reconhecido como uma das primeiras pessoas em todo o mundo a realizar biópsias do pulmão utilizando um aparelho de raios-x para orientar o posicionamento da agulha. Ele utilizou os raios-x de forma semelhante para ajudar na colocação de eletrodos constituídos por agulhas de platina no interior de tumores pulmonares isolados. Correntes elétricas com intensidade de até 10 volts eram a seguir aplicadas nos eletrodos de platina durante variados períodos de tempo. Utilizando esses sistemas de eletroterapia, Nordenstrom conseguiu produzir a regressão de tumores e a cura completa num significativo número de casos considerados intratáveis por meio de terapias anticâncer convencionais. Nordenstrom postulou a existência de diversos mecanismos para explicar por que a eletroterapia podia obter sucesso na eliminação dos tumores. Ele descobriu que os glóbulos brancos do sangue tinham uma carga elétrica negativa. Nordenstrom sugeriu que esses linfócitos, que atacavam as células cancerosas, eram atraídos para o local do tumor pelas cargas elétricas positivas dos eletrodos de platina colocados no centro da lesão metástica. Um segundo eletrodo negativo é colocado no tecido normal em torno do tumor. O campo elétrico assim produzido induz alterações sônicas nos tecidos e o acúmulo de ácidos no local do tumor, o que prejudica as células cancerígenas. Esses efeitos são semelhantes ao acúmulo de ácido nos eletrodos de uma bateria de automóvel.
A acidez mais elevada também destrói localmente os glóbulos vermelhos ou danifica sua hemoglobina, privando as células cancerígenas do oxigênio vital. Além do mais, Nordenstrom aventou a possibilidade de que o campo elétrico positivo retire água do tumor, reduza o seu tamanho e provoque um inchaço nos tecidos circundantes. Esse tecido inchado pressionaria os vasos sanguíneos locais, bloqueando o fluxo de sangue para o tumor. Os novos modelos para a compreensão das doenças, tais como o modelo bioeletrônico, talvez nos proporcionem novas e extraordinárias maneiras de reverter o desenvolvimento das doenças através de intervenções no nível celular básico, onde estão as suas causas. Embora assemelhe-se, de certa forma, ao modelo alopático da interação entre drogas e receptores, o modelo bioeletrônico pode nos proporcionar métodos exclusivamente energéticos para o tratamento de doenças no nível celular. Seria possível que os campos eletromagnéticos, tal como são utilizados para acelerar a cura de fraturas, destruir células cancerosas e ajudar na recuperação dos tecidos, sejam eficazes por fazerem uso dos mecanismos bioeletrônicos de defesa e regeneração existentes no interior das células. Ao menos no nível do tecido físico, isso provavelmente é o que acontece. Curiosamente, a frequência da energia utilizada no tratamento parece ser fundamental para o sucesso da terapia. Em relação à cura de ossos fraturados, os pesquisadores descobriram que é de crucial importância a frequência dos campos eletromagnéticos pulsáteis aos quais o osso é exposto. Mesmo uma pequena alteração na frequência pode significar a diferença entre fazer com que os osteócitos depositem uma nova matriz de cálcio ou reabsorvam e removam o osso. Assim, uma ligeira diferença na frequência da energia aplicada pode fortalecer ou prejudicar o tecido ósseo. Além do uso de campos eletromagnéticos para aliviar a dor, reduzir tumores e acelerar a união de ossos quebrados, existem outras formas de tratamento que utilizam apenas campos magnéticos para a obtenção de curas. Há pouco tempo, médicos poloneses comprovaram a eficácia do uso de campos magnéticos de alta frequência para o tratamento de artrite reumatoide degenerativa. Estudos realizados no Hospital Snieldek, de Olsztyk, Polônia, confirmaram que a terapia com campos magnéticos constitui um novo e importante acréscimo aos métodos fisioterapêuticos para o tratamento da artrite. Na maioria dos casos, a terapia com campos magnéticos foi capaz de diminuir a intensidade da dor, reduzir o inchaço e melhorar a mobilidade das articulações. Ao longo de um período de 2 anos, reumatologistas e especialistas em reabilitação trataram 189 pacientes sofrendo de artrite reumatoide, AR, e de doenças degenerativas nas articulações DDA, usando campos magnéticos pulsáteis de alta frequência produzidos por um aparelho Therapuls GS200, de fabricação polonesa. A dose aplicada variou de paciente para paciente, dependendo do tamanho da articulação, da espessura da camada de gordura que a recobria e das particularidades do desenvolvimento da doença em cada indivíduo. Os pacientes receberam de 1 a 2 aplicações de 20 a 25 minutos por dia durante cerca de 10 a 15 sessões. Os pesquisadores descobriram que 73% dos pacientes com AR e 67% dos pacientes com DDA apresentaram melhoras significativas depois da terapia magnética, ao passo que no grupo de controle, tratado apenas com diatermia de ondas curtas, somente 44,6% dos pacientes haviam melhorado. Pesquisadores europeus, indianos e norte-americanos também relataram ter obtido sucesso com o uso de diferentes formas de terapia para o tratamento de diversas doenças. Conforme iremos ver em outros capítulos, a eficácia curativa dos campos magnéticos tem notáveis implicações para as formas menos convencionais de terapia energética. O advento da eletromedicina e da terapia com campos magnéticos não só colocou ao nosso alcance novas maneiras de tratar a dor e as doenças, como também nos proporcionou novos conhecimentos a respeito dos mecanismos celulares de cura. Trata-se apenas de uma mudança gradativa na qual o modelo alopático tradicional, que recomenda o uso de drogas e a realização de cirurgias para o tratamento das doenças humanas, é substituído por uma abordagem mais energética. As aplicações da energia eletromagnética no tratamento das doenças humanas, acima mencionadas, talvez comecem a despertar a atenção dos cientistas do establishment médico para as possibilidades da cura pela energia.
Quando começarmos a estender a nossa compreensão a respeito do espectro das energias conhecidas, ficará claro que muitas das assim chamadas áreas marginais da medicina estão na verdade aplicando princípios ligeiramente diferentes da medicina energética. As energias que estão sendo utilizadas aqui, porém, são as energias sutis da própria força vital e suas diversas oitavas e harmônicos. A chave para se convencer os cientistas da existência e aplicabilidade dessas energias vitais sutis podem muito bem estar relacionada com o considerável problema de torná-las detectáveis para estudo e diagnóstico. Embora a fotografia Kirlian tenha uma utilidade potencial no diagnóstico de doenças, em seu atual estágio de desenvolvimento ela está longe de ser amplamente aceita pela maioria dos médicos. No âmbito da medicina convencional estão sendo desenvolvidos métodos de diagnóstico que poderão, a seu tempo, atender a essa necessidade. Para compreendermos como isso está acontecendo, precisaremos retornar ao ponto de partida deste capítulo e a descoberta e aplicação dos raios-x. Novas aplicações dos raios-x, o desenvolvimento do tomógrafo axial computadorizado. Os primeiros métodos de emprego dos raios-x para visualização de ossos no interior do organismo utilizavam simples tubos de raios-x, colocados acima do corpo, e uma tela fluorescente ou chapa fotográfica na parte de trás. Com o aperfeiçoamento dos aparelhos e a possibilidade de um controle mais preciso da emissão dos raios-x, os médicos adquiriram maior flexibilidade e domínio sobre a dose de radiação do que anteriormente era possível. Além do mais, as imagens projetadas sobre as telas fluorescentes, inicialmente fracas, puderam ser avivadas por intensificadores eletrônicos de imagens, tomando possível assim o uso prático do fluoroscópio para observação dos movimentos em tempo real. As imagens dos ossos, porém, vistas em contraste com os quase transparentes tecidos permaneciam as mesmas, a não ser quando se utilizava um veículo especial de contraste para realçar tecidos moles, tais como vasos sanguíneos ou aparelho gastrointestinal. O mais revolucionário desenvolvimento na área do diagnóstico por imagens talvez tenha surgido a partir da combinação da tecnologia computacional com as fontes de raios-x. O tomógrafo axial computadorizado emite um tênue feixe de raios-x para dentro do indivíduo que estiver sendo submetido ao exame. O feixe faz um lento giro de 360 graus em torno do indivíduo e tira uma rápida fotografia a partir de todos os ângulos. Um computador acoplado ao aparelho analisa matematicamente junto as diversas fotografias para reconstituir uma imagem que se assemelha a uma seção transversal do corpo humano. Os tomógrafos computadorizados mais modernos produzem imagens que permitem visualizar a região do corpo submetido ao exame como se ela fosse dividida em delgadas fatias. As imagens produzidas incluem os tecidos moles, antes quase invisíveis para os aparelhos de raios-x. O advento da tomografia computadorizada revolucionou o diagnóstico na neurologia. Anteriormente, existiam apenas métodos indiretos de visualização do cérebro e, às vezes, havia necessidade de se fazer uma neurocirurgia exploratória. Como a tomografia computadorizada nos permite examinar os tecidos do cérebro e do corpo, torna-se possível um diagnóstico mais fácil e precoce de diversos tumores e anormalidades estruturais nos tecidos. As metodologias matemáticas e computacionais que se desenvolveram a partir da construção do tomógrafo computadorizado parecem ser ainda mais importantes do que o próprio aparelho. Agora é possível transformar dados analíticos obtidos a partir de diferentes equipamentos exploratórios em reconstituições de partes do corpo como, por exemplo, uma cabeça. Enquanto os tomógrafos computadorizados de raios-x podem exibir imagens bastante detalhadas apenas dos ossos e das estruturas constituídas por tecidos moles, os novos aparelhos de exploração têm a capacidade de evidenciar as funções fisiológica e celular. Dentre os aparelhos desenvolvidos a partir dessa nova tecnologia, o primeiro a gerar informações úteis a respeito do funcionamento celular básico do tecido cerebral foi o tomógrafo de emissão de pósitrons. Este aparelho é resultado da combinação de duas tecnologias de diagnóstico distintas, a medicina nuclear e a tomografia computadorizada. Na medicina nuclear, substâncias radioativas de vida curta e que apresentam a propriedade de se concentrarem ativamente num determinado órgão do corpo, como na tireoide ou no fígado, por exemplo, são injetadas por via intravenosa em pacientes que irão submeter-se ao exame.
Depois disso, o paciente é levado para perto de um detector de cintilação, o qual mede a emissão de partículas radioativas pelos rastreadores localizados no órgão em questão. O detector produz uma imagem plana bidimensional do contorno e da forma do órgão, dando o tamanho, a localização, etc. A tomografia por emissão de pósitrons é utilizada basicamente no estudo do funcionamento do cérebro. Uma certa quantidade de glicose marcada radioativamente, o principal combustível do cérebro, é injetada no organismo por via intravenosa e absorvida pelo cérebro. A glicose radioativa emite pósitrons e, portanto, é a fonte de pósitrons desse tipo de tomografia. Uma série de detectores de cintilação é colocada estrategicamente em torno da cabeça do paciente. Graças à adaptação de programas matemáticos de computação usados na tomografia de raios-x, essa nova técnica consegue reconstituir a imagem de um corte transversal do cérebro com base nos pósitrons emitidos pela glicose radioativa que foi ativamente absorvida pelas células do cérebro. A quantidade de glicose utilizada varia de acordo com o grau de atividade das diferentes regiões do cérebro. A tomografia por emissão de pósitrons produz, com base na atividade celular de diferentes partes do cérebro, uma imagem semelhante à de uma tomografia computadorizada da cabeça. Com esse equipamento, os cientistas estão atualmente estudando diferenças na atividade regional do cérebro entre indivíduos normais e portadores de doenças mentais como esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva. Em alguns casos, uma modificação no tratamento farmacológico, orientada pelos resultados da tomografia por emissão de pósitrons, produziu uma melhora no estado do paciente. Os cientistas também estão estudando as áreas do cérebro relacionadas com certas atividades como a leitura, o uso de uma ou outra mão e a audição da fala e da música. Enquanto os tomógrafos computadorizados nos proporcionam informações úteis a respeito de possíveis deformidades estruturais no tecido cerebral, a tomografia por emissão de pósitrons permite que os cientistas estudem as propriedades dinâmicas e funcionais da própria consciência humana. Embora os resultados iniciais indiquem que a tomografia por emissão de pósitrons é uma técnica de grande valor, as limitações impostas pelo seu custo, tal como a necessidade de um acelerador linear para produzir a glicose radioativa, irão limitar a sua utilização generalizada para fins de diagnóstico no âmbito da comunidade psiquiátrica. O uso deste tipo de tomógrafo na pesquisa básica, porém, talvez possa confirmar a eficácia de determinadas drogas e outros tratamentos para a cura de doenças mentais. Depois do advento da tomografia por emissão de pósitrons foram desenvolvidas novas substâncias radioativas. Agora existem, por exemplo, um marcador que se liga aos receptores de dopamina. Pela primeira vez na história da medicina, os elementos que constituem as células, tais como os receptores de dopamina, relacionados com a esquizofrenia e com distúrbios motores, como o mal de Parkinson, foram efetivamente visualizados no interior do cérebro vivo. Anteriormente, os componentes celulares eram estudados através do exame, feitos ao microscópio, de tecido cerebral especialmente tratado proveniente de cadáveres de pacientes que apresentavam uma determinada doença. A tomografia por emissão de pósitrons promete nos trazer novas e interessantes informações a respeito do cérebro. Todavia, há no horizonte uma nova técnica ainda mais promissora para a compreensão do corpo humano. Formação de imagens por ressonância magnética, um passo a mais rumo à compreensão do corpo. Como já vimos, a tomografia computadorizada de raios-x nos proporcionou pela primeira vez a possibilidade de visualizar uma seção transversal do corpo humano. Nos últimos anos testemunhamos a lenta incorporação de um novo equipamento aos departamentos de radiologia dos hospitais, um aparelho de formação de imagens por ressonância magnética. 3 vezes mais caro do que o tomógrafo computadorizado, o qual pode substituir. O aparelho só recentemente obteve a aprovação do Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos. À medida que os estudos preliminares a respeito do potencial de diagnóstico da formação de imagens por ressonância magnética começam lentamente a surgir na literatura médica, cresce o interesse e a excitação dos profissionais da área por essa nova técnica. A razão desse crescente interesse está na natureza das imagens corporais que esse novo equipamento é capaz de produzir.
A formação de imagens por ressonância magnética possibilitou a visualização de tumores que não podiam ser detectados pela tomografia computadorizada convencional. A formação de imagens por ressonância magnética é diferente de tudo o que foi discutido até aqui, pois não envolve o uso de raios-x e nem tampouco a injeção de substâncias radioativas. A formação de imagens por ressonância magnética é um sistema que utiliza os agora familiares programas de computador da tomografia computadorizada para produzir imagens do corpo humano com base em suas reações a campos magnéticos de alta intensidade. Especialmente interessante é o fato de as imagens atualmente obtidas por este método se basearem na distribuição e nas propriedades estruturais da água presente nos tecidos humanos. O modo como o equipamento de formação de imagens por ressonância magnética consegue realizar essa proeza é bastante complicado. Esses aparelhos produzem suas imagens graças ao fenômeno da ressonância magnética nuclear, RMN, uma técnica analítica conhecida pelos químicos orgânicos desde os anos 60, mas que só na década de 70 foi adaptada aos sistemas médicos de formação de imagens. Os equipamentos de formação de imagens por ressonância magnética utilizam as propriedades magnéticas dos prótons, átomos de hidrogênio presentes na água, para visualizar os tecidos vivos. Os prótons parecem se comportar como diminutas terras magnéticas dotadas de movimento giratório. Elas possuem eixos que dão origem a polos magnéticos norte e sul. Na presença do intenso campo magnético produzido pelos equipamentos de formação de imagens por ressonância magnética, a distribuição aleatória dos polos norte e sul se modifica. Todos os prótons alinham seus eixos na direção do campo magnético. Um segundo estímulo, um feixe de ondas de rádio, é então aplicado. A frequência desse feixe é igual à frequência inerente ao próton. Quando o feixe é ativado, os prótons, alinhados pela influência do campo magnético, começam lentamente a girar em torno dos seus eixos. O feixe de ondas de rádio é então subitamente interrompido. Os prótons excitados liberam energia na faixa da frequência das ondas de rádio, a qual é captada pelos detectores colocados em toma do paciente. A análise matemática dos dados, feita com a ajuda de programas de computação desenvolvidos para tomografia computadorizada, permite que se possa reconstituir uma imagem de uma determinada área do corpo a partir de mensurações obtidas através de diversos detectores. O equipamento de formação de imagens por ressonância magnética tem a capacidade de proporcionar a imagem de um corte transversal do corpo muito mais detalhada do que a produzida por qualquer aparelho anterior. A qualidade das informações sobre os tecidos vivos proporcionada pelo equipamento de formação de imagens por ressonância magnética fica pouco a dever aos excelentes detalhes anatômicos vistos em cortes preparados a partir de cadáveres humanos. Utilizando um equipamento de formação de imagens por ressonância magnética, podemos observar a estrutura de um órgão vivo a partir de uma perspectiva que antes estava ao alcance apenas do cirurgião e do patologista. Os atuais aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética utilizam os prótons excitados como fonte emissora de energia. Eles dependem da água existente no corpo, a principal fonte de prótons. A água, como você sabe, entra na composição de 99% das moléculas que constituem o corpo humano, além de ser produzida pelo metabolismo celular. O princípio fundamental por trás do processo de formação de imagens por ressonância magnética é o fato de os átomos em estudo, hidrogênio, estarem sendo estimulados pela transferência de energia de uma frequência específica. Neste caso, a energia está na faixa das ondas de rádio. A energia só é absorvida pelo átomo se estiver vibrando numa determinada frequência. Uma vez mais, temos aqui uma situação análoga ao modelo de orbitais eletrônicos ou camadas de energia no átomo. Somente um fóton de energia de uma frequência específica poderá fazer com que um elétron passe de uma órbita mais baixa para uma mais elevada. Se o elétron descer para uma órbita mais baixa, isto é, para um nível de energia inferior, ele irá liberar um fóton de energia da mesma frequência daquela que foi captada quando passou para um nível mais elevado. A característica da energia que faz os elétrons passarem de um nível para um outro é a frequência de vibração. O aparelho de formação de imagens por ressonância magnética faz uma coisa semelhante com os átomos de hidrogênio ao emitir energia de uma frequência que ressoa apenas com os prótons.
Em virtude desse princípio da especificidade de ressonância, os pesquisadores estão tentando aplicar ao estudo de outros átomos, incluindo o sódio e o fósforo, a janela eletrônica proporcionada pelos aparelhos de formação de imagem por ressonância magnética. O fósforo é um dos componentes do ATP, a moeda energética da célula, e entra também na composição da creatina fosfoquinase, uma enzima muscular específica. Os cientistas envolvidos com pesquisas a respeito dos equipamentos de formação de imagens por ressonância magnética esperam poder visualizar ativamente as trocas químicas energéticas em nível celular através da utilização de uma fonte de energia que vibre na mesma frequência que a molécula de fósforo. Além do mais, os médicos talvez possam aprender a diagnosticar doenças musculares, tais como a distrofia muscular, sem a necessidade de se fazer uma biópsia nos tecidos musculares. Os sistemas de ressonância magnética talvez se revelem uma ferramenta através da qual possamos medir o metabolismo celular de uma forma não agressiva. Os aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética têm a capacidade de usar os campos magnéticos para visualizar a distribuição celular e as qualidades estruturais da água. Assim, à luz do que sabemos sobre as propriedades energéticas especiais da água, seria interessante especular a respeito das possibilidades de se utilizar aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética para realizar diagnósticos através da observação de alterações no padrão de energia sutil do corpo humano. Os estudos de Bernard Grad sobre a cura psíquica, capítulo 2, mostraram que os curandeiros podiam alterar as propriedades energéticas e moleculares da água e afetar a sua capacidade de promover o crescimento das plantas em condições adversas. Se as propriedades moleculares da água fossem alteradas pelos campos etéricos do curandeiro, os aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética talvez pudessem ser usados para estudar os efeitos magnéticos sutis dos curandeiros sobre o corpo humano e sobre a estrutura inerente da água no interior dos tecidos vivos. No capítulo 8, examinaremos com mais detalhes as alterações energéticas produzidas por pessoas dotadas da capacidade de realizar curas psíquicas. A formação de imagens por ressonância magnética promete produzir a respeito do corpo humano muitas informações que podem vir a ser úteis para o diagnóstico de doenças. Foi aberta mais uma janela para o corpo, desta vez produzindo uma imagem ainda mais detalhada da estrutura e do funcionamento das células. Apesar disso tudo, ainda estamos presos ao nível da formação molecular de imagens físicas. Uma sofisticada análise newtoniana. Embora as informações obtidas a partir dessa abordagem sejam altamente úteis e significativas, precisamos ainda atravessar mais uma ponte para podermos considerar a estrutura humana a partir de sua perspectiva verdadeiramente energética. Os princípios aprendidos a partir da técnica de formação de imagens por ressonância magnética, combinados com as informações proporcionadas pela fotografia Kirlian, talvez possam produzir dentro de pouco tempo uma das maiores revoluções na área da realização de diagnósticos, a formação de imagens da anatomia energética sutil humana. Um passo além, aparelhos de ressonância magnética e eletrografia, no limiar do etérico. O próximo grande passo no desenvolvimento de sistemas de diagnóstico talvez seja a extrapolação e aplicação dos princípios fundamentais descobertos em cada um dos sistemas acima mencionados. Conforme já dissemos, um dos avanços mais significativos na área da formação de imagens de seções transversais do organismo foi o desenvolvimento de programas matemáticos aplicados à tomografia computadorizada. O computador nos permite interpretar em questão de segundos uma enorme quantidade de dados. Ele transforma a grande quantidade de informações numa imagem que pode ser interpretada pelo olho e pelo cérebro humano. A mente humana ainda é o elemento mais importante no reconhecimento de um padrão significativo. É o médico, e não o computador, que faz o diagnóstico. Os computadores podem apenas produzir imagens sofisticadas. Todavia, o que torna o computador tão importante para o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico é a sua capacidade de produzir imagens que poupam horas de maçantes cálculos matemáticos. Num futuro próximo, os cientistas irão tirar proveito do trabalho básico realizado pelas pessoas que desenvolveram os tomógrafos computadorizados e os equipamentos de formação de imagens por ressonância magnética. É possível que dentro em breve os sistemas eletrônicos computadorizados de formação de imagens permitam que os médicos estudem detalhadamente o corpo etérico.
A ressonância magnética será a chave que irá abrir essa porta para o mundo, em grande parte oculto, dos processos vitais. A ressonância é o princípio mais importante utilizado pelos criadores dos sistemas de formação de imagens por ressonância magnética. Esses sistemas emitem energia de uma frequência específica, a qual excita de forma seletiva os componentes celulares. Esses componentes, por sua vez, emitem energia que pode ser utilizada para criar imagens das estruturas celulares. Através do exame dos diversos componentes moleculares, celulares e corporais iluminados por esse processo energético, pode-se literalmente transformar as pessoas em seres transparentes. A capacidade de estimular apenas um sistema molecular permite que os cientistas sejam seletivos em relação ao que querem examinar. Conforme já dissemos anteriormente, a estimulação de átomos de fósforo talvez se revele de grande interesse para neurologistas que estejam estudando doenças musculares. Do mesmo modo, a formação de imagens por estimulação vibratória dos átomos de hidrogênio, relacionado com a estrutura e distribuição da água pelos tecidos, talvez se mostre mais valiosa para oncologistas à procura de tumores cancerosos. Embora os sistemas de formação de imagens por ressonância magnética sejam uma aplicação revolucionária do princípio da ressonância, os médicos ainda estão limitados ao estudo dos componentes físicos e bioquímicos da estrutura celular humana. Os aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética são basicamente uma ferramenta para o exame das estruturas moleculares e da distribuição da função bioquímica no corpo humano. O que se faz necessário agora é um sistema de formação de imagens que permita aos médicos examinar as causas energéticas das doenças, e não apenas as anormalidades bioquímicas associadas a esse estado. Os inevitáveis sucessores dos aparelhos de formação de imagens já existentes acabarão capacitando os médicos a encontrar os verdadeiros precursores da doença e da saúde, e não mais apenas as consequências de um destruidor processo de doença. A medicina verdadeiramente preventiva aguarda o desenvolvimento de sistemas de formação de imagens que mostrem aos médicos que os seres humanos não são constituídos apenas por carne, sangue, membranas e receptores. A fotografia Kirlian nos proporciona interessantes indícios quanto às maneiras pelas quais os cientistas da nova era poderão finalmente detectar os precursores das doenças através do estudo dos padrões das energias vitais ocultas que levam saúde ou doença à mente e ao corpo dos seres humanos. No atual nível de desenvolvimento das pesquisas com as técnicas de Kirlian, eletrografias das pontas dos dedos indicaram a presença de doenças como o câncer e a fibrose cística. Entretanto, as eletrografias da ponta dos dedos, feitas de acordo com as técnicas de Kirlian, ainda não são suficientemente precisas para convencer os médicos a respeito da existência de precursores energéticos das doenças. Faz-se necessário um sistema baseado nas tecnologias de diagnóstico Kirlian e que possa produzir imagens do corpo todo, e não apenas dos dedos. Existem indicações de que alguns pesquisadores romenos e soviéticos estão fazendo progresso nesse sentido. O fenômeno da ressonância talvez seja a chave que capacitará os pesquisadores a visualizar os campos bioenergéticos sutis existentes nos seres humanos. Graças aos aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética, os médicos estão usando os princípios da ressonância energética para visualizar os órgãos do paciente durante os estados de doença. Uma combinação dos sistemas de formação de imagens por ressonância magnética, tomografia computadorizada e fotografia Kirlian talvez nos permita ir além das atuais tecnologias de ressonância e penetrar ainda mais no fundo na estrutura energética sutil dos seres humanos. Para que possamos compreender por que os sistemas Kirlian talvez contenham a solução para os problemas relativos à formação de imagens do corpo etérico e de outros sistemas energéticos sutis, precisamos examinar o processo eletrográfico de forma mais pormenorizada. Para os propósitos da nossa discussão a respeito dos campos de energia sutil, nós nos concentraremos no fenômeno mais importante demonstrado pelos sistemas Kirlian, ou seja, sua capacidade de captar o efeito da folha fantasma. O efeito da folha fantasma, visto através da fotografia Kirlian, demonstra de forma reiterada a existência de um componente energético holográfico nos sistemas vivos. A folha faltante, que aparece nas eletrografias Kirlian, aparenta ter uma estrutura idêntica de uma folha verdadeira. Esse fantasma faz parte do corpo etérico da folha,
um molde de crescimento, o qual contribui para a expressão da força vital através do potencial genético da planta. Temos de nos perguntar, por um momento, como a fotografia Kirlian consegue revelar o fantasma etérico. Trata-se de uma façanha que, literalmente, toma visível o invisível. O que vem a seguir é uma interpretação dos mecanismos pelos quais a fotografia Kirlian tem a capacidade de registrar esse fenômeno. O princípio básico por trás da capacidade de a fotografia Kirlian provocar o aparecimento de imagens num filme é o fenômeno do efeito de corona. A maioria dos cientistas que estudaram os sistemas Kirlian concordam quanto a isto. No aparelho eletrográfico comum existe uma fonte de energia de alta frequência ligada a um eletrodo situado embaixo de um filme fotográfico. A corrente de alta frequência, dirigida para o eletrodo oculto, cria um campo elétrico que envolve o filme. A superfície deste fica carregada com alto potencial elétrico. Quando um dedo ou outro objeto ligado ao solo é colocado sobre o filme, isto proporciona uma via através da qual os elétrons de alto potencial, situados sobre a superfície do filme, migram para um local de baixo potencial, o chão. O melhor dissipador de elétrons. A energia sempre flui de um potencial mais alto para um mais baixo. As trilhas de elétrons, criadas pelas torrentes de elétrons que saltam do filme para o objeto ligado ao solo, produzem um lindo efeito corona que é registrado, em total escuridão, pelo filme fotográfico. A imagem produzida por meio dessa técnica é chamada de fotografia Kirlian. Tanto o padrão das raias luminosas produzidas pelos elétrons em torno do objeto como as cores registradas pelo filme parecem conter quantidades variáveis de informações de valor diagnóstico acerca do indivíduo fotografado. Diferentes pesquisadores procuraram demonstrar, com variáveis graus de sucesso, a possibilidade de se obter informações fisiologicamente significativas através de fotografias Kirlian. A razão das diferentes taxas de sucesso entre os pesquisadores é um fator fundamental para compreendermos por que a técnica Kirlian tem a capacidade de nos proporcionar informações biologicamente significativas. Muitos pesquisadores amadores presumiram que qualquer aparelho elétrico capaz de criar uma descarga de centelha e, portanto, uma fotografia Kirlian, deveria ter a capacidade de reproduzir os efeitos relatados por outros pesquisadores empenhados no estudo das fotografias Kirlian. Esta é uma supersimplificação gritante que gerou muita confusão e conclusões equivocadas entre as pessoas que trabalham nesse complexo campo. Sabe-se, por exemplo, que alguns aparelhos Kirlian registram imagens de impressões digitais que estão correlacionadas com a presença de câncer no corpo. Muitos pesquisadores tentaram reproduzir esse efeito com variáveis graus de sucesso. Aqueles que obtiveram apenas resultados aleatórios frequentemente concluíram que todos os sistemas Kirlian eram inúteis, servindo apenas para a determinação do teor de umidade. Conquanto alguns aparelhos possam produzir imagens interessantes, ainda que desprovidas de significado, um pesquisador persistente poderá passar para um sistema Kirlian diferente e ficar surpreso por obter imagens que proporcionam importantes informações a respeito da presença de doenças. Porque um aparelho Kirlian consegue diagnosticar o câncer e outro não. A variável taxa de sucesso da fotografia Kirlian parece ter relação com a frequência da fonte de energia. Quando se tira a impressão digital de uma pessoa num aparelho Kirlian, existe um certo grau de ressonância entre o equipamento e a pessoa que estiver sendo fotografada. Embora quase todas as fontes de tensão de alta frequência possam produzir uma descarga de centelhas sobre o filme, apenas aqueles sistemas que geram frequências que ressoam juntamente com as frequências naturais irão produzir imagens que contenham informações importantes para o diagnóstico. Esta situação é análoga da energia de ressonância necessária para a visualização das estruturas nos aparelhos de formação de imagens por ressonância magnética. Visto que a quantificação dessas frequências celulares inerentes nunca foi realizada de forma completa, provavelmente devido à ignorância de sua existência, as combinações de frequência bem-sucedidas nas unidades Kirlian foram, em grande parte, resultado de tentativas e erros. A maioria dos pesquisadores que estudam a fotografia Kirlian não tem consciência da necessidade de haver ressonância biológica entre a fonte de energia e o indivíduo em estudo. Muitos deles simplificaram excessivamente um assunto complexo,
Agrupando indiscriminadamente os sistemas produtores de descarga de centelha de diferentes frequências como se fossem aparelhos Kirlian com capacidades de diagnóstico equivalentes. Como os pesquisadores dessa área tendem a comparar os resultados diagnósticos obtidos a partir de aparelhos que geram tensões de diferentes frequências, tem havido dificuldade para reproduzir certas descobertas. Existe uma tremenda falta de padronização dentro desse campo. As diferenças nas características